Olá a todos, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia para o 40 Enem. Eu sou o professor Chico, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paisagem. Primeiro, a interação da paisagem entre o meio físico, o meio natural e o meio antrópico, o meio social. Existem camadas que a gente tem que observar em relação à paisagem. Vamos observar a paisagem por meio de camadas naturais e sociais. Beleza, galera? Nós já tivemos duas aulas, uma sobre pandemia, globalização e urbanização, e uma aula sobre o mundo e o espaço geográfico. São aulas muito importantes, tá? Vamos nessa então. Eu quero discutir hoje como a geografia física é importante para o nosso olhar. Primeiro, o que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que você enxerga, do seu espaço local até seu horizonte, o que você enxerga é paisagem. A paisagem é um conceito da geografia bem geral, bem genérico. Na paisagem você encontra normalmente meios urbanos e meios rurais. Na paisagem você observa camadas naturais e camadas sociais. Na paisagem você analisa a sociedade. Na paisagem você observa a interação sociedade-natureza, homem, ser humano, natureza. O Enem quer que você entenda, que você analise as interações da sociedade com o meio físico, no tempo e no espaço. Olha aí, mais uma vez, olha a importância da geografia física. A prova do Enem quer que você reconheça a função dos recursos naturais para a sociedade, para a produção do espaço geográfico. Quer que você relacione o consumo desses minerais com as ações humanas, com as ações antrópicas. Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação do espaço rural e do espaço urbano. Essa, com certeza, é a habilidade mais importante, porque ela envolve duas paisagens, a paisagem rural e a paisagem urbana. Você vai ver que nessa aula a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas habilidades, interrelacionando as três e finalizando com um exercício. Fica até o final, hein? Então, galera, esse desenho fui eu que fiz. Pensei numa aula que eu pudesse mostrar a minha habilidade, então eu fiz um desenho de uma paisagem rural. Tá aqui atrás de mim, né? A próxima aula, um desenho com a paisagem urbana, hein? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a paisagem rural e sobre a interação do meio físico dentro dessa paisagem, tá bom? E a ação antrópica nesse processo, a interação do meio natural com o próprio meio natural e o ser humano nessa dinâmica. Então nós temos uma paisagem inspirada na Chapada dos Veadeiros, uma região planáltica, cerrados riquíssimos, muita água. E essa paisagem, então nessa paisagem vamos começar a analisar as camadas. Nessa paisagem a gente vê a primeira camada, que a gente pode pensar na camada natural. Observe, você tem uma atmosfera, você tem um clima, você tem um relevo, no horizonte você observa um relevo. Esse relevo é a superfície de encontro da biosfera, de elementos naturais e da ação humana. Você tem uma cobertura vegetal, no caso da paisagem específica seria o cerrado, mas é uma mancha, é um retalho de cerrado com matas ciliares, cerrado típico. Eu posso ir mais além, vamos nos aprofundar no meio natural, na esfera da natureza. Então, vamos destacar o relevo. Observe o relevo, essa região de Planalto, Chapada. Beleza. Esse relevo tem ação de dois agentes. Existem dois agentes atuando nesse relevo, modelando esse relevo, produzindo esse relevo. Um são os agentes exógenos, os agentes exteriores. O outro agente é o agente endógeno, é o agente interior. Então, a superfície da Terra, o nosso relevo, sofre a influência de agentes externos e de agentes internos. A gente tem que pensar nessa dinâmica com o tempo geológico, ou pelo menos com o tempo que tem mais duração do que o tempo humano, do que o tempo histórico, né? Esse relevo que você está vendo, ele é novo, ele foi esculpido pela ação do vento, da chuva, ele foi erodido. Dois exemplos típicos de agentes exógenos seriam, por exemplo, a chuva, o vento causando erosão, né, esculpindo essa paisagem, e os intemperismos, e o intemperismo químico e físico.
Ou seja, esses agentes externos, eles atuam na superfície, no relevo, e eles esculpem o relevo de acordo com a resistência de cada rocha, de cada lugar, com a dinâmica de cada lugar. Esses agentes, eles acabam produzindo dois conceitos de ação de modelagem. A erosão, que é o desgaste em si de uma determinada área, um buraco, uma vossoroca, e o intemperismo, que é a degradação das rochas, que é a fragmentação das rochas, transformando ela em solo. De forma simples, aqui a gente pode pensar no intemperismo como algo, como uma ação exógena, que produz o solo, que transforma rochas em solo, e tem uma dinâmica em função do clima, fica para uma outra aula, e a erosão em si, que seria o desgaste desse relevo, dessas regiões, por vários atores, como a chuva, como a água de rios, como o vento, enfim. E esses elementos, esses agentes exógenos, eles modelam, eles desgastam, eles formam o relevo. Já a gente tem uma outra dinâmica que está acontecendo, que tem tempo geológico realmente, que é a dos agentes endógenos. Eu estou falando aí do tectonismo, eu estou falando dos abalos sísmicos, eu estou falando do vulcanismo. Esses agentes têm uma relação direta com as camadas interiores da Terra e com a temperatura do núcleo da Terra, que cria uma dinâmica de movimento de convecção e que vai afetar as placas tectônicas. O tectonismo basicamente é a movimentação de placas tectônicas. Os abalos sísmicos são os terremotos causados, são os tremores que a gente sente na superfície. E por fim o vulcanismo, que tem uma relação de semelhança com o tectonismo. Normalmente eles vão se apresentar em maior número, onde tem choque de placa tectônica ou separação de placa tectônica. Ali você percebe a presença maior de tectonismo e vulcanismo. Esses agentes internos e externos criam a superfície da Terra como a gente vê. E essa paisagem natural, que já tem uma história natural antes da presença do ser humano na Terra, ela interage e ela é incorporada pela nossa cultura, pela nossa apropriação, pelo que a gente vê e acredita e que a gente constrói. Então, aquele espaço natural, antes apenas uma área de cerrado preservada, agora foi apropriada pela ação humana, por uma ação de visão capitalista, e as propriedades, e a região foi dividida em propriedades. Essas propriedades começaram a desmatar o cerrado, começaram a ocupar o território de forma produtiva, numa visão capitalista, criaram monocultura, estão fazendo atividade do setor primário da economia. Entenda, é como se fosse uma camada de apropriação cultural em cima daquela camada natural que eu te falei. Então, passou a ser uma paisagem rural dentro do contexto do centro-oeste brasileiro. Observamos o trator mostrando a mecanização do campo, fazendo monoculturas, então a gente tira a biodiversidade do cerrado e coloca uma monocultura de soja voltada para exportação. O cerrado como fronteira agrícola. E aí, olha a análise da geografia física e humana que você tem que desenvolver ao olhar a paisagem. Nesse relevo, que já é um relevo erodido pela ação do vento e das chuvas, essas chapadas aí foram erodidas, foram esculpidas. E aí, agora você tem uma atividade econômica que desmatou a cobertura vegetal e colocou no lugar uma monocultura de soja, uma planta de ocupação temporária. Ela não é permanente, ela não é uma árvore, e vai deixar o solo desprotegido por um certo tempo do ano, as intempéries. E aí a gente acaba fazendo relações entre o meio natural, a atividade econômica e as consequências dessa interação. Por exemplo, nesse contexto, hipoteticamente falando, numa área que teve desmatamento, de declive, a gente pode ter um processo de erosão, pode cair na prova com o nome de vossoroca. A gente vai ter então a perda do solo, o carreamento do solo, o solo vai ser levado pela água da chuva. Solo é um recurso natural não renovável, ele é importante para a produção de alimentos, dentre outras coisas. E o assoreamento dos rios também tende a acontecer, que é justamente esses sedimentos caindo no leito dos rios e tornando os rios mais rasos, afetando toda a dinâmica biológica dos rios. E a perda da biodiversidade. Existe perdas e ganhos nessa relação.
A atividade econômica da agropecuária no Brasil tem um peso muito importante para a balança comercial, tem uma relação direta com a economia e com a sociedade brasileira. Mas algumas consequências negativas aparecem dessas interações. E agora a gente vai fazer uma questão do Enem. Vamos lá comigo, hein, gente? Observa aí, ó. Parece até o desenho que eu fiz. Gente, antes de começar essa questão, você tem que observar a paisagem que te rodeia. Começa a observar a linha do horizonte. Pensa no clima. Pensa no relevo. O que tem em cima do relevo nas suas redondezas? Qual a interação dessa cidade, dessa localidade com o clima? Clima e relevo tornaram-se elementos que são componentes da nossa cultura. Mas na verdade eles estavam aqui antes da presença humana. É uma dinâmica da natureza atmosférica e da litosfera. Então vamos para a questão. Pensando em construir sua moradia no lado 1 do rio e plantar no lado 2, o agricultor consultou seus vizinhos e escutou as frases a seguir. Assinale a frase do vizinho que deu a sugestão mais correta. Então vamos lá, galera. Eu já vou lendo e analisando a questão, beleza? Letra A. O terreno só presta ao plantio revolvendo o solo com arado. Olha só, o terreno 2, o vizinho falou que o terreno 2 só serve para o plantio se passar o arado, o trator, revolvendo o solo. Só que você tem que entender que essa região é uma região de declive. Se fizer isso, vai ocorrer a perda de solo nas próximas chuvas. E o solo vai ficar desprotegido. Essa ação seria melhor no relevo número 1. Tudo bem? Letra B. Não plante neste local, porque é impossível evitar erosão. Galera, é possível sim evitar erosão. Tem que ter boas práticas. Duas práticas que a gente pode adotar seria o terraceamento, que é transformar esse declive em degraus. Os incas faziam isso, algumas atividades agrícolas da Ásia fazem o terraceamento. E a plantação em curva de nível, beleza? A curva de nível permite que ocorra o escoamento da água de forma horizontal, evitando que a água ganhe velocidade nesse declive. Letra C. Pode ser utilizado desde que se plante em curva de nível, ou seja, plantar de forma transversal ao sentido vertical da água. Tudo bem? Essa medida ajuda a preservar o solo e a evitar erosão. Letra D. Você perderá sua plantação quando as chuvas provocarem inundação. Galera, a região número 2 não é uma região passível de inundação. É mais fácil acontecer inundações de rios nas várzeas, áreas de baixada, não na região 2. Letra E. Plante forragem para pasto. Plantar pasto, plantar capim. Se a gente fosse utilizar esse solo de forma adequada, o ideal seria plantar árvores que têm raízes, plantas que têm raízes profundas, que possam segurar essa encosta, e não plantar capim, plantar forragem. Essa região ficaria desprotegida pela ação dos agentes exógenos. É isso aí, pessoal. A letra correta é a letra C. Pode ser utilizado desde que se plante em curva de nível. Viu só, galera? A gente está trabalhando com a questão humana e natural. A gente está trabalhando com análise da geografia física e análise da geografia humana para resolver essa questão. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Só recapitulando, hein? Falamos que a paisagem é tudo aquilo que a gente observa. Existem duas paisagens que caem mais no Enem, que é a análise da paisagem rural e da paisagem urbana. Como exemplo, na paisagem rural, falamos sobre o meio natural e os agentes exógenos e os agentes endógenos. Vamos trabalhar mais esses agentes quando analisarmos a geomorfologia do Brasil. E na sequência, analisamos a interação humana, econômica sobre esse território, pensando numa atividade agrícola, segundo aquela questão. Beleza? Próxima aula, paisagem urbana e uma nova análise em camadas. Um abração, galera. Tudo de bom, hein?